bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Marley Moraes e nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância de nós liberarmos perdão. E não só o perdão para alguém, mas o perdão para nós mesmos. Deus deixou vários ensinamentos para nós na sua palavra, na Bíblia Sagrada. E lá estão algumas ordens que nós precisamos seguir para que nós consigamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Aquelas ordens, aquelas regras que estão ali, que não é para que Deus seja melhor ou mais feliz ou mais Deus, não. Aquilo ali é exatamente para que nós possamos viver de forma mais assertiva, de forma mais próspera, de forma mais abundante. Aquelas ordens que Deus deu para nós é uma forma de nós destravarmos as nossas vidas, passarmos por libertações para que a gente consiga romper e alcançar tudo aquilo que Ele já planejou para as nossas vidas. Por isso que na palavra Ele fala que para que nós possamos viver o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável, nós precisamos passar pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos passar por um renovo, por uma mente renovada para que a gente alcance os planos de Deus. Para a gente passar por esse renovo é um processo o qual nós precisamos entender, estudar aquilo que a gente precisa fazer para que a gente alcance aquilo que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Então, às vezes nós estamos vivendo uma situação na nossa vida que nós não estamos satisfeitos com ela e nós ainda não sabemos como resolver. Mas ali na Bíblia é uma receita mesmo de vida. Tudo que nós precisamos fazer para que a gente possa mudar a situação atual e chegar naquilo que nós desejamos, sonhamos. Nada que você deseja, nada que você sonha, nada que você almeja tá aí no seu coração em vão. Tudo que você deseja para sua vida, tudo que você pensa, tem algum objetivo para esse pensamento existir. E se é possível pensar, se é possível sonhar, é possível realizar. Porque a palavra nos ensina que a nossa vida se dá em direção dos nossos pensamentos. Então, se eu tô pensando, a minha vida tá indo em direção daquilo. Mas aí a gente pergunta, por que eu não consigo chegar lá? Por que eu não consigo realizar? Por que eu não consigo sair do lugar? Pelo fato de que alguma coisa nas leis que Deus já criou, nas leis espirituais, não estão condizentes a sua atitude com a lei. E a partir do momento que você alinhar as suas ações com aquilo que Deus ensina, porque nós somos imagem e semelhança dele, então se ele ensina, é porque ele sabe o que dá certo para nossa vida crescer. Se ele tem prazer em nos ver felizes, se ele quer que eu e você tenhamos uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida feliz, que nós possamos colher bons frutos, que nós possamos comer o melhor dessa terra, que nós possamos ter uma vida em abundância. Tudo isso é vontade de Deus para nós. E nós somos imagem e semelhança dele. Então ele sabe exatamente o que nós precisamos fazer para que possamos alcançar tudo isso que já é nosso, que ele já nos prometeu. Porque nós somos filhos dele e ele é o dono do ouro e da prata. Então nós somos herdeiros do reino. Então, para que nós possamos alcançar tudo isso, ele deu a sua palavra para que nós possamos crescer cada vez mais em conhecimento da palavra, para a gente mudar as nossas atitudes e andar em direção àquilo que ele tem para nós. O perdão, aí você pode perguntar, Marley, mas o que isso tudo que você falou tem a ver com perdoar? Tem tudo a ver com perdoar. Porque a Bíblia fala que se você não consegue perdoar o seu irmão, você também não será perdoado. E a falta de perdão, ela se torna um pecado. O que é o pecado? O pecado é toda vez que nós infringimos as leis de Deus. Se ela tem uma lei, tem uma regra, tem uma ordem de Deus para as nossas vidas. Se eu faço algo diferente dessa ordem, eu estou infringindo aquela ordem e isso é um pecado. Então, quando ele dá a ordem que nós precisamos perdoar, ainda que se a pessoa te magoar, te chatear, te ofender 7 vezes no dia, que você a perdoe durante 7 vezes no dia. Ou seja, todas as vezes que a pessoa te ofendeu ou que acontecer algo na sua vida, você precisa perdoar essa pessoa quantas vezes for necessário. É uma ordem. E na palavra fala que se eu não perdoar o meu irmão, eu também não serei perdoada por Deus. Então, para que eu receba o perdão de Deus, mas eu não preciso de perdão.
Claro que nós precisamos. A Bíblia fala que aquele que disser que não peca está chamando Deus de mentiroso. Aquele que disser que não infringe nenhuma lei está chamando Deus de mentiroso. Então eu e você infringimos leis todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Porque Ele olhou pra gente e falou assim: o meu povo não é capaz de se limpar. Não adianta eles ficarem oferecendo cordeiros, oferecendo animais em troca de perdão, que isso não vai levar eles à salvação. E Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, morreu na cruz, salvou a nossa vida, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, para que podemos ser salvos. Então todos os dias pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, e nós pedimos perdão para Deus, porque todos os dias nós pecamos, e às vezes a gente nem sabe no que a gente pecou por falta de conhecimento da palavra, mas nós estamos pecando todos os dias e nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Mas você só vai ter a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você só vai ter o perdão de Deus sobre a sua vida, se você também liberar perdão para aquelas pessoas que te machucaram, para aquelas pessoas que te ofenderam. E um dos piores sentimentos que existem é o ressentimento e a culpa. O ressentimento é quando você guarda algo que alguém fez contra você. Então, você guardou aquele mal com você. Você não conseguiu liberar perdão. O preço do pecado é a morte, está na palavra. Então, se eu não estou conseguindo liberar perdão, eu estou com aquele ressentimento, você está caminhando para a morte, para uma morte espiritual e até para uma morte física da sua vida, do seu dia a dia. Você está matando alguns momentos da sua vida, alguns momentos do seu dia, que talvez eram para ser dias bons, dias alegres, dias de alegria, dias de felicidade, e você está matando aqueles momentos que talvez era para você ter um momento de alegria com a sua família, com seus filhos, com seus parentes, enfim, numa viagem, mas você tá lá guardando aquele ressentimento, aquilo que fizeram mal pra você, aquilo está gerando morte pra sua vida. Por quê? Você não conseguiu liberar o perdão, você está descumprindo uma ordem que é perdoar, consequentemente você está em pecado, e o salário do seu pecado é a morte, do nosso pecado é a morte. Então, quando nós não liberamos perdão, nós estamos matando a nossa vida, estamos morrendo aos poucos. E quando a gente não libera perdão para uma pessoa, a gente acorda com ela, a gente dorme com ela, a gente toma café com ela, a gente fica lembrando daquilo, a gente tem diálogos mentais negativos com essa pessoa, e isso só vai trazer coisas ruins para nossa vida, só vai trazer mais situações onde pessoas vão te machucar, para que você continue guardando ressentimento da mesma pessoa ou de outras pessoas. Por quê? Porque a nossa vida se dá em direção dos nossos pensamentos, e se eu tô alimentando os meus pensamentos de ressentimento daquela pessoa, daquelas atitudes ruins, esse diálogo mental negativo, é porque mais disso eu vou ter, mais disso eu estou trazendo para minha vida, eu estou andando em direção de situações novas que vão me trazer também ressentimentos. Então nós precisamos liberar o perdão para as pessoas. Agora, tem um perdão também que às vezes é o mais difícil, que é para nós mesmos, que é onde gera a culpa. A culpa é quando você faz algo e você não se perdoa, você se sente culpado, você se sente mal. E a vida, ela é feita de aprendizados. Nós não sabemos tudo, nem nunca vamos saber. Nós estamos caminhando para aprender, para buscar chaves, para abrir portas na nossa vida, para que nós possamos crescer, evoluir, prosperar. Prosperar não é só prosperar financeiramente, mas é prosperar na saúde, nos relacionamentos, na sua paz interior, né? Em tudo que te cerca na sua vida, principalmente de dentro pra fora. Então, se você guarda culpa, você está guardando sentimentos ruins de você mesmo. E você precisa se perdoar para que você se liberte e para que você consiga entender e também usufruir do perdão que Deus tem para você. Porque enquanto você não perdoa a si mesmo, você não desfruta do perdão que Deus já liberou de você. E Deus, ele não fica lá em cima guardando coisas ruins a seu respeito. A palavra fala que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, e que dos nossos pecados ele já nem se lembra mais, ele joga fora essas lembranças. E nós ficamos lembrando, e às vezes lembrando ele de algo que ele já liberou perdão. Por isso que Deus, ele sempre nos mostra que nós temos que olhar para frente, que nós temos que olhar para o próximo passo, para o próximo nível, vivendo, claro, com foco no agora.
Então você precisa se perdoar para que você seja liberto, para que você saia de um caminho onde você está trilhando em direção à morte e comece a trilhar um caminho em direção à vida. Tudo nessa terra acontece sempre de algo maior para algo menor. Sempre vai ser assim. Então as coisas acontecem de Deus para nós, de algo sobrenatural para nós que somos um ser natural, com um espírito. Mas sempre vai ser de algo maior para algo menor. Então Ele libera o perdão para nós. Mas nós precisamos liberar o perdão para nós mesmos também, para que isso gere vida, para que a gente seja liberto, para que isso transforme a nossa vida, transforme a nossa caminhada. E muitas das vezes algo na nossa vida, na minha, na sua, pode estar travado simplesmente por falta de perdão. As pessoas acham que perdoar não é importante. Eu não perdoo aquela pessoa de jeito nenhum. Aquilo que fez comigo, eu não perdoo de nenhuma forma. Eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Você pode não querer falar com essa pessoa mais, mas você pode liberar esse perdão. Ah, mas é porque foi uma coisa... Você não faz ideia do que a pessoa me fez. Realmente eu não faço ideia do que podem ter feito com você. Assim como já fizeram comigo. E uma vez, em uma situação particular... Eu vivi uma situação onde eu fiquei extremamente machucada, extremamente ofendida, extremamente ressentida. E eu desejava o mal daquela pessoa. Eu queria que aquela pessoa pagasse pelo mal que ela me fez. Pelo mal que ela me fez sentir. Tudo que eu queria era a minha justiça, que é muito diferente da justiça de Deus. Eu achava que por eu ser filha de Deus, Deus traria pra mim a minha justiça e... talvez traria algo ruim sobre essa pessoa para que ela sentisse o peso da culpa ou daquilo que me fez mal. E na verdade, Deus não quer fazer mal a alguém que errou com você. Ele vai ter os ensinamentos dele com a vida, com Deus. Isso não cabe a nós. Não cabe a nós fazermos justiça com as próprias mãos e muito menos desejarmos isso para outras pessoas, porque a gente vai colher aquilo que a gente planta. Se eu desejo algo ruim pra alguém, eu estou consequentemente plantando algo ruim. E essa colheita, ela vai ser minha. Se essa pessoa teve uma atitude ruim com você, pode ter certeza que ela vai ter uma colheita ruim em algum momento, ou já até teve, pelo fato dela ter plantado isso. É a lei da semeadura. Não tem como nós fugirmos disso. É mais uma das leis espirituais que Deus criou e que nós não temos como sair dessas leis. Nós tendo conhecimento ou não dessas leis, elas estão em total funcionamento agora na nossa vida. Sempre estiveram. Então nós buscarmos entendê-las é libertador. Isso traz libertação. E nesse meu caso, nessa minha situação, quando eu conversei com um dos meus pastores, e ele disse assim, você precisa liberar perdão. E olha só, e ele falou assim, esse perdão não é uma escolha sua, é uma ordem de Deus. Então você liberar perdão não é você que manda nessa situação. É simplesmente você obedecer a Deus e liberar esse perdão. Nós falamos tanto de que eu obedeço a Deus, eu quero a vontade de Deus para minha vida, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ser feliz. Nós oramos por aquilo que nós desejamos para nossa vida. Nós temos desejos, sonhos, tudo isso tem um motivo de estar aí. Porém, isso só vai se destravar, as coisas só vão andar se você liberar perdão por você ou por alguém. Porque é uma ordem. E às vezes esse perdão, muitas das vezes, na maioria das vezes, esse perdão não tem nada a ver com algo que você sonha. Às vezes é algo no passado, algo que ficou na sua infância, algo que fizeram com você no seu trabalho e você sonha com uma família, você sonha com outras coisas que não tem nada a ver naquilo que te feriram. Mas por você não estar em obediência àquilo que Deus ordena, você está travando que a sua vida ande. Então isso é uma morte para sua vida, morte de um sonho, morte de um projeto de Deus para sua vida. Então o salário do pecado é a morte em vários aspectos, né? Então nós precisamos ter esse conhecimento. E aí, com todo esse conhecimento que nós falamos aqui, nós precisamos tomar a decisão de obedecer a ordem de Deus e perdoar,
Porque quando você perdoa, você não está fazendo um bem para a pessoa, você está fazendo um bem para você mesmo. Você não está libertando a pessoa, você está libertando a si mesmo. E existem inúmeras situações que são realmente muito sérias e difíceis de se lidar, de aceitar. Mas nós precisamos entender, compreender que nós somos capazes de perdoar qualquer situação. Porque se não fôssemos, Deus não daria essa ordem para nós. Se Ele nos deu essa ordem é porque Ele sabe que nós somos capazes de cumprir, nós somos capazes de obedecer. Só que Deus, Ele olha o nosso coração, Ele olha as nossas atitudes e Ele vai ver a sua tentativa e com certeza Ele vai te ajudar nesse processo. E eu posso dizer por experiência própria que quando você resolve perdoar, quando você libera aquele perdão, além das coisas na sua vida andarem, aquilo já não te faz mal mais. Simplesmente, você pode não esquecer daquilo. Pode esquecer com o tempo. No meu caso, eu não lembro da situação mais nítida na minha mente como ela era antes de eu liberar perdão. Porém, eu não esqueci que aquilo aconteceu. Na verdade, quando eu cito isso como exemplo, eu lembro que eu passei por isso. Mas na minha vida, eu nunca mais lembro disso em nenhuma situação da minha vida, em nenhum momento do meu dia a dia. Inclusive, eu nunca mais tive ressentimento com essa situação. Então, você realmente se liberta da situação. Então, além de te causar libertação, vida, destravar várias coisas que você sonha, que você deseja, você ainda fica livre daquele sentimento, daquela pessoa. Você realmente libera aquela situação, você deixa ir. Então, o recado principal desse vídeo é: aquilo que te gera culpa, aquilo que te gera ressentimento, deixe ir. E se alimente somente daquilo que é a ordem de Deus para as nossas vidas, porque Ele sabe a ordem que Ele deu, porque Ele sabe do nosso potencial para nós alcançarmos o plano dele, que é bom, perfeito e agradável.